pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Passando rapidinho aqui para a gente fazer uma reflexão. Ontem foi o falecimento inesperado, daquela cantora de música sertaneja, Marília Mendonça. Meus sentimentos, a família dela, não era o estilo de música que eu sigo. E eu sou uma pessoa que, pelo meu profissional e pelos meus estudos, eu sempre vivenciei o processo de morte. Morrer. Eu lidei no meu processo, de trabalho, como enfermeira, como pessoa que foi referência do sistema de mortalidade, investiguei óbitos, não como polícia, mas como área de saúde, e tive o falecimento do meu pai, que foi muito impactante para mim, e também vivi um processo de depressão, que foi um processo de morte em vida. Então isso tudo, durante muitos anos, me fez pensar nisso. Também eu busquei nas religiões respostas sobre a essência do ser, o que existe após a morte, existe algo? Como lidar com a morte, como pensar sobre a morte? Então eu sempre tive essa busca. E eu queria compartilhar com vocês algumas pequenas reflexões e entendimentos que eu tive sobre esse processo difícil, doloroso e que a gente não gosta de falar, que é a morte. A morte é um assunto difícil, mas ele é necessário que possamos parar para refletir, porque nas minhas experiências, aquelas pessoas que pararam para pensar na finitude, na eternidade, no mundo espiritual, foram pessoas que passaram pelo processo de morte de forma menos sofrida, de uma forma mais saudável, na medida do possível que esse processo proporciona. A médica americana Elizabeth Ross, ela escreveu um livro, A Morte, o Morrer. Neste livro ela fala dos 5 estágios da morte, que precede a morte, ou 5 estágios mentais e emocionais que os cuidadores têm, os familiares têm no processo de despedida, no processo de luto. E eu vou falar deles agora, para que você possa entendê-los um pouco. O primeiro estágio é a negação, é aquele que a pessoa não acredita que ela vai ter um óbito, que o familiar faleceu, é a negação. O segundo estágio é a raiva. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo com o meu familiar? Por que isso está acontecendo? O terceiro estágio é a barganha. A gente tenta barganhar com os profissionais médicos, mas principalmente barganhar com Deus, para que Deus dê mais uma oportunidade, mais uma chance de continuar. Os outros 2 são a depressão e a aceitação. A depressão é aquele momento em que realmente a pessoa deprime, ela fica muito triste, ela para de brigar, de barganhar. E o último é a aceitação. Muitas pessoas demoram a chegar nesse processo, que ela traz um processo não de alegria e de esperança, mas de aceitação mesmo da finitude. Só que nessa fase, o diferencial que eu observei é a fé. Mas a fé no quê? A fé numa vida futura, a fé na eternidade. Existe uma passagem da Bíblia onde Jesus diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus promete que quem crer nele terá vida eterna. Ou seja, que a despeito de que o momento de partir, jovem ou velho, natural ou não natural, chegar para nós ou para alguém que a gente ama, que isso não termina com a nossa vida física. E que existe um caminho, através de Jesus, que é o caminho de uma vida plena, de uma vida eterna, além desse corpo físico, além do mundo físico. E você? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que na experiência de Cristo nós podemos desfrutar da árvore da vida, alimentar-nos do fruto da árvore da vida, do pão da vida, do vinho da salvação e da alegria. Comente para mim se você crê, se você já teve essa experiência em sua vida.
Uma outra coisa que eu gostaria que vocês refletissem é qual legado você está deixando na Terra. De fato, nós vamos deixar um legado que leva o que para as pessoas, o que para o mundo. Como eu e você vamos ser lembrados? Pessoas que investiram só nas coisas perecíveis ou que investimos também no bem e nas coisas que são lá de cima, que são eternas. Se você gostou, se fez sentido para você, eu peço que você comente, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta e compartilhe. Essa é uma breve reflexão sobre a morte, o morrer e a vida eterna. Assista os outros vídeos aqui do canal, tá bom, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Um dia abençoado, uma tarde e uma noite. Tchau, tchau.